Bom, pessoal, uma das coisas que a gente está escrevendo aí no livro, Civilização 2.0, que é fundamental para a gente mudar a maneira de pensar o digital, é uma briga entre fenômeno social único e fenômeno social recorrente. A maior parte dos autores, principalmente os americanos, analisa o digital sem ir para a história. Isso, cientificamente, é um desastre. E quando se vai para a história, se vai mal. Ou vai se procurar revoluções industriais, ou vai, como Walter Longo, comparar era de mídia com era digital, uma confusão, e as pessoas então se atrapalham e não conseguem olhar para as recorrências. Quando a gente começou esse trabalho nosso aqui da Escola Bimodal, nós fomos para os especialistas em estudos de mudança de mídia no passado. Esse foi o grande mérito da escola. Fomos aos canadenses, escola de Toronto, quando um cidadão chamado Harold Innis, lá em 1950, já quase no final da vida dele, 2 anos antes de morrer, ele saca que é o seguinte: cara, eu estudo economia, é um economista, estudava economia há muito tempo, e ele percebeu que a mídia tinha forte influência na economia. Aí começou, nos últimos 2 anos, a escrever sobre isso. E aí o Marshall McLuhan olhou e falou, cara, isso que ele está fazendo, essa pesquisa, esse insight, essa proposta de mudança de pensamento dá uma escola de pensamento. Aí o Marshall McLuhan criou o conceito da escola de pensamento de Toronto, que eu chamo escola de pensamento canadense. E a partir do momento que ele fez isso, começaram outros pesquisadores, como o Havelock, apareceram, depois o Pierre Levy, e aí eles começaram a falar, nós somos uma tecnoespécie, mudou a mídia, mudou a sociedade, o meio é a mensagem, a mídia modifica a civilização, e aí o Pierre Levy, que era um tunisiano que foi para o Canadá, entrou na história e falou, cara, mudou a mídia, mudou a civilização. Aí o Pierre Levy vai falar de oralidade, vai falar de escrita, e ele vai fazer uma relação interessante de mudança na forma que o ser humano trabalha, que ele vai dizer, oralidade é 1 para 1, escrita 1 para muitos, e o digital muitos para muitos. Então ele percebe essa mudança, uma coisa fundamental. Então, a partir daí a gente começa a ver o seguinte, o ser humano faz revoluções civilizacionais recorrentes. Qualquer pessoa, você está ouvindo esse áudio, qualquer pessoa que vá falar sobre o digital, que não vá para a história, você para de ouvir na hora. Descarta. Não funciona. Porque se você não faz uma comparação, você fica na superficialidade, você não consegue aprofundar, você não consegue ver, comparar. É um movimento macro histórico que vai ter desdobramentos em várias décadas. Então tem que estudar a história, então tem que ir para os canadenses, tem que ajoelhar na escola canadense. Ponto. E a partir daí a gente entender essa nossa necessidade, né? A gente faz mudanças de mídia porque a gente vai aumentando a complexidade. O ser humano ele tem uma capacidade de mudança na sobrevivência, na forma de sobreviver, que as outras espécies não têm. Vai pegar a situação dos lobos, os lobos têm 50 lobos. Máximo, topo. Qual é o problema estrutural dos lobos? Resolver o problema de 50 lobos. Há 1000 anos era isso, há 500 anos era isso, e hoje é isso. Aquela alcateia tem 50 lobos, vão resolver o problema dos 50 lobos. O ser humano tinha 450 milhões, 1 bilhão, e hoje nós estamos com 8. Então, nós temos problemas complexos progressivos. E aí, a forma estrutural que a gente organiza a sociedade, como a gente se comunica, como a gente decide, como a gente estrutura tudo, tem que avançar. Não pode ficar parado. E é essa grande mudança que a gente tem que entender para entender o digital. Que nós estamos fazendo uma mudança na estrutura da espécie. É a única espécie do planeta que faz isso. Todas as outras espécies sociais do planeta tem uma estrutura, um modelo de sobrevivência fixo. O lobo não deixa de ser sonoro e o lobo não deixa de ter líder alfa. A formiga não deixa de ter a linguagem dos rastros e não deixa de ser
usar liderança contextual. Não tem, a rainha não é, a rainha do formigueiro, ela não determina nada, ela é uma curadora do formigueiro. O ser humano não, o ser humano já foi lobo e agora está caminhando para as formigas. Por quê? Porque nós somos técnicos. Então, se não entender isso, não vai entender digital. Vai ficar na superficialidade. Ah, mas não é bem isso, né? Pô, então tá, não é bem isso, mas tá. Então qual é o aprendizado que você tem em relação à história? Tem que ter algum aprendizado. Não pode ignorar a história. Não pode ir com esse pessoal aí, porque nós estamos vivendo a Revolução Industrial. Como assim Revolução Industrial, cara? Nós estamos vivendo a sociedade da informação. Como? Informação sempre teve, conhecimento sempre teve. Agora a economia da colaboração. Colaboração sempre teve. O que muda é como a gente organiza a comunicação, como a gente organiza o conhecimento, como a gente organiza a informação em função das tecnologias que a gente tem. E como a gente faz a colaboração em função das tecnologias que a gente tem. Então não é que a sociedade é da colaboração, é a colaboração digital, sociedade, informação digital, conhecimento digital e por aí vai. E a revolução industrial é industrial digital. São as sub-revoluções da revolução maior. E as pessoas ficam ali com aqueles cegos no elefante segurando o rabo, outro segurando a tromba e tentando entender. Ou vai para os canadenses, ou começa dos canadenses, na minha opinião. Ou vai para os canadenses, ou não vai conseguir enxergar o que vai acontecer no futuro. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Quer sair do mimimi? Tomar uma pílula vermelha? Vem para Bimodais, futurismo competitivo. Estou te convidando. Recebe meus artigos ou pelo Zap ou pelo Telegram. Vou te dar o número. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal.